Semana passada nós vimos o livro de Ruth e começamos a ver o livro de Samuel, né? E antes da gente voltar para a história do Samuel, vale a pena uma reflexão para nós aqui que eu quero fazer com você. Vamos de novo resumir rapidinho o que nós temos visto até então, né? Deus cria todas as coisas, cria a humanidade, ah, faz um jardim no alto da montanha e chama a humanidade para ser representante de Deus em fazer o quê? Hum? Trazer ordem no caos, abençoar, levar vida a partir de um relacionamento com Ele, que é representado pela árvore da vida no meio do jardim. A humanidade, então, decide fazer isso por conta própria. E aí a morte entra na história. Desconectados de Deus, a humanidade se desconecta da criação, uns dos outros e do próprio Deus. Então, eles não podem estar na presença de Deus por conta disso, são expulsos da presença de Deus. E desde então, a humanidade quer voltar para esse estado, né? De tranquilidade em relação a sustento, cuidado, trabalho, geração de vida, né? Então, que as gravidez, criar criança, que a criança possa se desenvolver, crescer, se tornar um adulto, tudo isso é o anseio, né, da humanidade. Quando a gente fala assim, queremos paz, paz mundial. A gente fala que a gente quer paz mundial, a gente nada mais está querendo voltar ao Éden. Um, Expulsos do Éden, a humanidade cada vez mais se torna promíscua, violenta, injusta, né? E o auge disso é o quê? Isso, a civilização humana, né? Caracterizada ou num arquétipo chamado Babel. É o arquétipo de toda a civilização humana sem Deus. Justa, corrupta, violenta, promíscua. E aí Deus intervém, espalha a humanidade pelo mundo e chama Abraão. Né? Diz para ele que através de Abraão ele vai restaurar a bênção do Éden. E é por isso que então passamos a olhar a história humana a partir da história desse povo que a gente chama de Israel. Né? Esse povo cresce, numeroso, os indivíduos desse povo não são lá grande coisa, mas Deus se mantém fiel à promessa que fez a Abraão de dar para ele um grande povo e restaurar a bênção através da sua família. Esse povo está lá escravo no Egito, Deus aparece na história, liberta eles da escravidão, mais uma vez representando o quê? Que governar o mundo por conta própria nada mais é do que escravidão, né? Escravo da própria vontade, escravo dos próprios desejos, e a gente pode extrapolar por aí. Deus aparece, liberta, leva esse povo para o deserto, chama esse povo para fazer uma aliança com ele. O que o povo faz? Hum? Faz merda. Isso, eles não vão, né? Sobe aqui, vamos fazer uma aliança. Eles não vão, manda Moisés ir. Moisés vai lá, faz aliança, volta, eles estão quebrando a aliança, Moisés intercede pelo povo, Deus fala, então tá bom, então não vou destruir, vou ser Deus desse povo, e aí, Deus faz o quê? Desce, ele desce da montanha, ele desce do Éden e ele vem tabernacular entre o povo. Né? Essa é a grande diferença do Jeová, do Yahvé, do Raiá, do Deus, enfim, do Tetagrama, a gente não sabe o nome dele, do Adonai, a Elohim, tudo isso a gente não sabe o nome dele, são vários títulos que ele tem. Ele se identifica apenas como eu sou, ele é único, e isso significa dizer que ele é santo, 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 porque ele é o único que fez isso. Né? Ele é o único que veio morar com os seres humanos, veio morar com a sua criatura, veio andar no meio dela. Ok, beleza. E aí então, esse Deus que está andando no meio do povo, leva eles até Canaã. Dá para eles uma terra que havia prometido. Né? Eles estão lá, tomam posse da terra. Para quê? Para que Deus dá
Canaã para eles, o que era para ser Canaã, e por que Deus faz isso, bota eles lá. Para ser modelo, para ser referência, para ser o que Adão e Eva deveriam ter sido, né? Governantes em nome de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos governar em nome de Deus, Deus está conosco. Assim as outras nações olham para Israel, nossa, que povo sábio, que povo culto, que povo justo, que povo correto, e que Deus que está perto deles todas as vezes que eles invocam, né? Essa era a missão de Israel. E aí a gente vê que Israel falha miseravelmente nessa missão, né? Por quê? Porque ao invés de se estabelecer culturalmente lá na Terra Prometida, eles passam a adotar costumes, culturas, ideias, deuses dos povos que já estavam ali. E aí então Israel se torna tão corrupta, tão injusta, tão má, tão promíscua quanto as outras nações, né? É isso que a gente está vendo, né? E aí tem um movimento interessante nessa história que Deus alerta antes, né? Ó, vocês estão se corrompendo. E aí nessa hora aparece um inimigo interessante que aparece várias vezes na Bíblia, que são os filisteus, né? Um povo vem, domina Israel, aí Deus levanta alguém, né, chamado de juiz, vai lá, lidera uma batalha e Israel tem paz. Aí se corrompe, vem uma nação de fora, domina, Deus levanta outro líder, o líder vai lá, comanda uma rebelião, expulsa os estrangeiros, estabelece de novo. Ok. Aí, né, nós vimos que nisso tudo, né, tem a história lá da Ruth, do Boaz, que são os descendentes de Davi, e aí nós chegamos a um ponto onde uma mãe faz uma promessa para Deus, né? Uma mãe infértil faz uma promessa para Deus e dá o seu filho ao sacerdote para que ele fosse de Deus, né? E aí nós temos o jovem Samuel entrando na história, numa época em que os filisteus estavam oprimindo Israel, né? E aí Israel tinha se tornado tão fora do que deveria ser que já estão tratando Deus como um amuleto, né? Estão tratando Deus como mandinga. Como é que eu sei disso? Hã? Isso, que eles vão pra batalha e levam a Arca da Aliança e acham que eles vão ganhar a batalha só porque estão levando a Arca da Aliança. O que acontece é que eles perdem a Arca da Aliança, né? Ah, percebam aqui, eu queria que você, se você já leu ou está lendo essas histórias, percebe que a gente tem, né, um Deus muito presente lá no Éden, e a humanidade se rebela, e à medida que a humanidade se rebela, ela vai ficando cada vez mais distante, né, do que deveria ser. E a figura de Deus também, entre aspas, né? Até que Babel, Deus aparece de novo na história, chama Abraão, né? E Abraão, lembra, Abraão, Isaac, Jacó briga com Deus, inclusive, né? Até que a gente vê, opa, a UPA mudou de lugar agora. Até que a gente vê, eu imaginei. Até que Deus aparece na história de novo, né? Libertando Israel do Egito. E aí, de novo, a presença de Deus se faz lá, né? No Monte Sinai, na nuvem. Dele sair da montanha e caminhar entre o povo, na coluna de fogo, na coluna de nuvem. Então, a presença de Deus é bem marcante. E aí, vocês reparam nas histórias que Deus parece que vai saindo das histórias? Não se fala tanto mais da presença de Deus, à medida em que Israel vai se tornando corrupta, né? Então você percebe que o relacionamento de Israel com Deus começa a ser meio esquisito, como se na verdade eles não estão se relacionando com Deus, né? Eles estão tratando Deus como um Deus pagão. Então a figura de Deus vai sumindo um pouco da história, né? Então queria fazer essa reflexão com vocês antes para vocês perceberem isso na história, porque era um Deus muito presente. Um Deus que estava lá, mas agora de repente Deus se torna de novo essa figura que parece que está longe, né? E aí Deus começa a fazer o quê?
a chamar representantes para lembrar do povo quem ele era. Nós estamos quase entrando nessa hora aí, tá? Isso é um pouco adiado, por quê? Porque o que nós vemos acontecer agora aqui em Samuel, gente, desculpa, é justamente o surgimento do reino de Israel, né? Nós vemos que Samuel já está numa liderança proeminente em Israel, no templo, e eles querem um rei, né? Mas eles querem um rei como as outras nações. Esse é o problema, né, de Israel. Teoricamente, Deus já governava sobre eles. E aí, é isso que eu quero que nós cantamos isso hoje, eu quero trazer essa reflexão para você, que ela é muito importante. Por que Israel não deveria ter rei? Já tinha. Quem era o rei de Israel? Não. Sim. Não. Não. Israel. Todo o povo era rei. Todo o povo não deveria governar em nome de Deus? Então, quem eram os reis de Israel? Todo mundo. Todo mundo. Vocês são meus representantes aqui na Terra Prometida. Isso não significa que não tem que ter hierarquia, governo, liderança estruturada. Nada a ver, pode funcionar. Tanto é que Jetro falou isso para Moisés. Bota um aqui para cuidar de 10, 10 para cuidar de 100, 100 para cuidar de 1000. Pra você não sobrecarregar tanto. Então, o problema não é a hierarquia, o problema é a ideia. Nós somos chamados para governar essa terra em nome de Deus. Mas nós queremos o quê? Um rei como todas as outras nações, né? E aí Samuel vai lá, procura Deus, Deus fala, fica de boa aí, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, dá para eles um rei, e eles vão lá e escolhe Saul, né? Saul era alto, bonitão, né? Essa é a escolha de Israel. Israel escolhe pela aparência, né? E Saul era uma besta humana, desculpa Saul, mas ele era desonesto, orgulhoso, né? Muito infantil nas suas decisões, ou seja, ele não tinha talvez nenhuma característica que pudesse fazer dele um bom rei, né? Um bom líder. O povo escolheu, ele deve ter achado que seria uma boa ideia ser rei. E aí então eles escolhem a Saul. Saul faz lá suas trapalhadas ao longo da vida, e é isso que a gente vai ver, né, na primeira metade, na segunda metade do primeiro livro. Saul ascendendo como rei, vai começar a fazer um monte de trapalhada. E enquanto Saul começa a fazer essas trapalhadas, Deus secretamente escolhe um outro rei. Ele fala para Samuel, vai lá na casa do Jessé, que eu vou te falar quem você vai ungir rei sobre Israel. E ele vai lá e unge, né, um moleque pentelho, arrogante, presunçoso, chamado Davi. Por quê? Porque esse moleque era assim. Mas ele era um cara que confiava em Deus e ele não tinha problemas nenhum de se humilhar diante de Deus, apesar das características que ele tinha. Aí a gente tem imagina assim, né? Duas curvas assim. A gente tem ascensão e queda de Saul. E durante a queda de Saul a gente tem a ascensão de Davi, e depois tem a queda dele de novo. Tá? A história se desenrola mais ou menos assim, tá bom? Essa história, né? Fugiu a palavra. Contraste entre Davi e Saul está muito presente lá no Cântico de Ana. E o Cântico de Ana fala de um chifre,
que Deus vai trazer, que vai governar sobre Israel, e aí é um cântico messiânico, aponta para Jesus, mas também aponta para Davi, e a gente vai ver o que, que isso tem a ver daqui a pouquinho, né? Ahn, e aí Saul tá lá, ele fica meio louco, inclusive, de vez em quando, né? Tem uns piripá que joga lança no Davi, e aí ele começa a perseguir Davi. Lembra que Davi foi ungido rei, então ele sabe que Deus escolheu ele como rei de Israel. Ele acaba indo morar lá na corte de Saul, faz amizade com o filho de Saul, e Saul começa a perseguir ele porque Davi começa a se tornar um guerreiro, né? Proeminente. O povo começa a reconhecer Davi. E aí é onde Saul começa a ficar todo com inveja e ciúme de Davi, tentando matar Davi. E aí a gente vê a humildade de Davi, né? Davi poderia ter matado Saul em várias oportunidades e não fez, né? Por quê? Porque entendeu que, ok, eu vou ser o próximo rei de Israel. Deus me ungiu como rei, então, quando o rei morrer, eu assumo. Mas não sou eu que vou matar aquele que governa sobre Israel. Por quê? Porque Davi entendia que esse cara, Saul, era representante de Deus sobre o povo. Ah, deveria ser assim? Não, mas a cultura se desenrola assim. E é assim que Israel começa a entender. Então, os reis de Israel, eles estão lá representando Deus para o povo. Sim, é assim que agora Israel começa a ver os seus reis. Por isso que logo em seguida nós vamos ver a história dos reis de Israel, tá? Deus começa a lidar ou tratar com o povo a partir da sua liderança, tá? Como se assim, ok, vocês querem ser rei? Então tá bom, então você vai ser responsável pelo povo, eu vou lidar diretamente com você, tá? E a gente vai ver alguns próximos livros, nos livros de reis, né? Essa história, né, e Samuel é um livro bastante narrativo, tem bastante história. Pela primeira vez, né, os personagens são descritos em detalhes, falam o que eles sentem, falam o que eles pensam, né? E aí a ideia do autor do livro é justamente conectar o leitor aos personagens, né? Perceber que, olha, são falhas igual todo mundo, Deus, Deus pode usar você, como usou Saul, como usou Davi, fazendo justamente esse contrato, né, entre esse contraste entre a arrogância e o orgulho de Saul e a humildade de Davi, né? Ahn, Davi, né, confia em Deus que isso vai acontecer, não mata Saul, e aí numa batalha Saul é derrotado pelos seus inimigos e ele acaba se matando, né? Ele se joga sobre a sua espada. Jonatas, que é muito amigo de Davi, também acaba morrendo. Aqui encerra o primeiro livro e o segundo livro, que mais uma vez é uma história só, começa com a morte de Saul e Davi escreve um lamento profundo sobre a morte de Saul. Por isso que Davi é um cara segundo o coração de Deus. Tá? Ele era impulsivo, ele era tempestuoso, ele era um cara sanguíneo, ele era violento, né? Ele fez um monte de besteira, mas ele era um cara que se humilhava diante de Deus, ele reconhecia o poder de Deus, ele sabia que era Deus que estava governando e ele agia sempre assim. Né? Então, Saul foi um desastre para Israel? Foi. Saul se matou em batalha? Foi. Mas ele lamenta a morte do rei. O cara que perseguiu ele, gente, ele perseguiu Davi pelo menos uns 10 anos. Davi teve que fugir, morar no deserto, teve que morar em território inimigo, se fingindo de louco para não morrer, né? Então, olha as situações que Davi teve que passar, porque Saul estava perseguindo ele, e mesmo assim ele vai lá, surpreende todo mundo, lamentando, né, profundamente a morte de Saul. Inclusive o cara que vê um cara se vangloriar falando que foi ele que matou Saul, Davi manda matar esse cara. E Saul tinha se matado, né? Aí depois disso aí, Davi começa a receber, e nós estamos chegando perto da parte principal do livro, Davi começa a desfrutar das bênçãos, né, do reino, estabelecendo Israel como uma nação militar, fazendo acordos econômicos interessantes com nações vizinhas, enfim. Aí sim, Israel, pela primeira vez na história, se destaca
Na história de Israel, né? Porque se a gente for procurar na história mesmo, eles nem consideram Israel uma nação poderosa historicamente falando. Mas ele se estabelece como um reino naquela região, né, em Canaã, na Terra Prometida, e um reino poderoso. Tá? Pela primeira vez isso acontece. E aí, Davi está lá no seu palácio, olhando para tudo aquilo, falou: estou tranquilo, não tem batalha, estamos estabelecidos, estamos ricos. E aí ele tem uma ideia brilhante, que é: vou fazer um tempo para Deus. Vou fazer um tempo para Deus. E aí, tem um cara lá, né, chamado de profeta, Natan, provavelmente era um conselheiro real. Ele fala: Davi, boa ideia, cara, faz isso aí é top, né, beleza, pode fazer, que eu acho bacana. E aí Natan vai embora, e quando Natan vai embora, Deus fala com ele: você volta lá e você vai falar tudo isso para Davi, né? E esse é o ponto mais importante da história, tá? E aí Natan vai e fala, né, o que Deus tinha falado para Davi. Falando assim: Davi, alguma vez, por um acaso, eu morei em algum lugar? Eu não andei de tenda em tenda com vocês? Acaso eu sou Deus para morar em algum templo feito por mãos humanas? Né? E aí ele fala o seguinte para Davi: Davi, o seguinte, muito bacana isso aí que você quer fazer, né? Até reconheço sua boa intenção, mas presta atenção. O Senhor estabelecerá uma casa para você quando a sua vida chegar ao fim e você descansar aos seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio corpo para sucedê-lo, e eu estabelecerei meu reino, o reino dele. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Isso é importante porque aparece numa das profecias de Jesus. Jesus chama Deus de pai e se identifica como filho de Deus. Quanto a você, a sua casa e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Todo mundo acha que Deus está falando de Salomão, porque Salomão construiu o templo depois. De quem que Deus está falando aqui para Davi? Jesus. Vai ser um descendente seu, Davi, que vai trazer o meu reino. E eu vou estabelecer o reino dele para sempre. Como é que eu sei que não é Salomão ou qualquer outro rei que veio depois de Davi? Porque o reinado deles acabou. Tá? Então, Deus não estabeleceu o reinado de nenhum rei de Israel para sempre. Tá? Então, Deus está falando aqui para Davi o seguinte: Davi, ok, bacana, mas eu vou levantar para mim um descendente seu que vai construir o quê? Uma casa para mim. Isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo para a gente entender João 14 depois, quando Jesus fala que estou indo preparar para vocês morada. Então, gente que acha que Jesus foi para o céu preparar casa para a gente morar. Puta, as casas demoram para construir, né? 2000 anos e nada de casa. Mas não, né? Jesus está nos preparando para receber Deus, que nós somos agora a casa, o templo de Deus. Essa é a grande questão. Então guardem isso, gente. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. E presta atenção. A Arca da Aliança, né, o templo, a arca fica lá dentro do templo. O templo vai ser substituído pelo... o tabernáculo vai ser substituído pelo templo. Essa ideia de que a arca está lá. E a presença de Deus está lá. Mas a presença de Deus está lá? Percebe? Então, historicamente falando, quantas pessoas morreram, quantas pessoas entraram em guerra por causa desse negócio de pedra? Olha só que tristeza. Israel está fazendo a mesma coisa agora. Entrou em guerra por causa de território. Não, porque é aqui que Jesus vai voltar. Eu vou achar tão engraçado se não for. Foi em outro lugar. Aliás, se eu fosse Jesus, era isso que eu faria.
Ou também não vou aparecer lá. Então guardem isso, tá, gente? 2 Samuel 7. É... 2 Samuel 7 é o capítulo mais importante, é um dos pontos mais importantes do Antigo Testamento, tá? Então percebe, quais são os pontos importantes da Bíblia até aqui? Você não pode nunca esquecer desses pontos. Gênesis 1, 2, 3, criação, chamado para governar, queda. Gênesis 11, Babel, 12, chamada de Abraão. 15, aliança de Deus com Abraão. E depois, Êxodo 19, Deus saindo do Éden e vindo caminhar com o povo. Isso é importantíssimo na história. E depois, Deus prometendo renovar o tabernáculo com Davi. Tá? Isso é importantíssimo. Também guardar todos esses pontos, porque eles são chave para toda a história. E aí a história acaba contando depois agora a queda de Davi. Né? O fim da história de Davi é muito triste. Davi adultera, né, com a Batseba, manda matar Urias, o filho deles morre, o Amon, que era um dos filhos dele, estupra a Tamar, se eu não me engano, que era uma das filhas dele, era meia-irmã. Ele não faz nada, não toma providência nenhuma, o Amon fica lá. O Absalão, que era filho dele, tenta um golpe para derrubar ele do governo. Ele tem que sair fugido de Jerusalém. Depois ele transa com as mulheres de Davi no pátio do castelo para todo mundo ver. E aí, quando os generais de Davi fazem uma retomada e expulsam, né, o exército de Absalão, e Absalão morre, Davi tem piti na frente de todo mundo, porque o Absalão morreu. O general tem que falar assim: escuta, para com isso, velho. O que o cara aprontou com você aqui, que você tá fazendo esse. Levanta, você é o rei, mané. E aí o fim da vida de Davi é triste, ele tá lá no quarto, eles comandando as menininhas pra ele, pra ver se ele anima um pouco, mas nem assim ele anima, tá? Então esse é o fim da história de Davi. Mas o homem segundo o coração de Deus. Por quê? O Salmo 51 é um salmo que Davi escreve provavelmente quando ele é confrontado pelo profeta Natan sobre o pecado dele com a Batseba e matar Urias, né? Então, eu falo, Lula tá aí, não assumiu o triplex até hoje. Bolsonaro tentando esconder lá, mandou matar a Marielle. Trump escondendo lá que usou a prostituta na campanha. E um líder assume as cagadas que faz. Davi não. Davi registrou para a história. Não só um adultério, como um assassinato. Ou ele deu por Urias a carta falando pro general colocar ele na frente de batalha. Urias estava carregando a sentença de morte dele para entregar. Olha só que. Mas então, chegando no fim do livro, a gente tem algumas histórias, né, sobre os guerreiros de Davi. E aí, a conclusão do livro são 2 poemas que servem como uma moldura, né, para a gente entender que realmente o tema do livro de Samuel é justamente esse contraste entre o arrogante e o orgulhoso, tá? Moral da história para nós, né? Eu já estou concluindo aqui. Hã? Isso, humilde e orgulhoso, tá? A Bíblia usa essa palavra, orgulhoso e o humilde, né? Então é esse contraste entre os dois. Porque Davi era um cara arrogante, mas ele se humilhava diante de Deus. Entendeu? Ele reconhecia a arrogância dele, ele reconhecia a prepotência dele, né? Saul não, Saul tentava esconder, né, pela culata, inclusive tentou matar Davi justamente porque, ele é melhor do que eu. Tá, beleza, ele é melhor do que eu, e aí? Entendeu? Ele tá tentando se estabelecer pela força em cima de Davi. Davi não. Davi deixa lá porque Deus falou que ia ser, então vai ser. Né? Então Davi era um cara que confiava em Deus, né, apesar de todas as coisas. Um cara esquentado, enfim, tem lá os seus defeitos. E a grande ideia não é essa. A grande ideia é justamente esse contraste entre o arrogante e o humilde, e essa promessa de que a partir de Davi é que viria
o tal do descendente que reestabeleceria o reino de Israel. Percebe como é que muda agora? Olha como é que a gente começa a olhar, olha como é que a história muda. E fica difícil para a gente entender se nós não souber a história inteira. Quando Deus fala que vai estabelecer o seu reino, o que ele está falando? Ok, mas o que isso significa? O que a humanidade tenta fazer? O que a humanidade busca? Paz. Voltar para o Éden. Quando Deus fala que vai estabelecer o reino dele, o que ele está falando? Eu vou restabelecer o Éden de volta. Eu vou trazer essa realidade do Éden de volta. O que é a realidade do Éden? Prosperidade no sentido de o fruto do meu trabalho é meu, não preciso me preocupar com aquilo, é suficiente para o meu sustento, é suficiente para o sustento do outro. Não preciso ter medo do meu vizinho, não preciso ter medo de roubar, não preciso ter medo do assassino. É o que é a nossa ideia de paz. Essa é a ideia do Éden. A minha vida tem sentido, o que eu faço tem propósito. É essa a ideia do Éden. Tá? Então Deus está dizendo que através do descendente do Davi, que é um descendente de Abraão, que é um descendente de Eva. Tá? Então percebe que Deus está mantendo a promessa que fez lá do Éden de mandar um homem que iria abençoar tudo. Trazer agora o reino de Deus. A gente só mudou a linguagem, mas nós estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. E aí é isso, entendeu? Deus está chamando as pessoas aqui. Olha, reconheçam ou assim como o Abel foi humilde o suficiente para entender que alguém tinha que morrer no lugar dele para voltar, percebe de novo o contraste. Qual é o contraste entre Abel e Caim? Caim é arrogante, tá vendo? Aqui, ó, haha, cumpri a maldição, quebrei a maldição. E Abel vem na humildade. Não, se alguém não morrer, não tem como. Essa é a grande diferença. Por isso que a gente tem de novo Saul e Davi, né? Esse contraste entre aquele que confia em Deus e aquele que entendeu que se alguém não pagar o preço no meu lugar, não tem como isso acontecer. E Saul justamente é o cara que faz ao contrário, né? Então guardem isso aí. Deus promete um descendente que vai estabelecer o seu reino para sempre e ele que vai construir uma casa para Deus. Ok, vamos pular agora para nós aqui, para o livro fazer um sentido para nós aqui. Jesus já veio, já morreu, nós somos o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, nós somos aonde Deus habita. O que nós cantamos na primeira música? Reina em mim. Né? E o Tales falou assim, não, que Deus reine sobre nós, sobre o mundo, alguma coisa assim, sobre toda a terra. Então presta atenção, de novo, tá errado, tá errado. Por quê? O negócio não é se Deus reina sobre mim ou não. Não é isso que eu tenho que cantar. Eu tenho que cantar que tipo de rei eu sou. Que tipo de rei eu tô sendo? Porque o Apocalipse fala que nós vamos reinar com Cristo. Não fala? Onde está Cristo? À direita de Deus Pai, governando todas as coisas. Se Jesus está sentado à direita de Deus Pai governando todas as coisas, nós somos o quê? Reis e rainhas com Ele. Então, o que nós temos que perguntar é que tipo de rei eu estou sendo? Não é se Deus está governando sobre minha vida ou não. Que tipo de rei eu estou sendo? Se eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Eu estou sendo um rei justo? Eu estou sendo um rei generoso? Eu estou sendo um rei compassivo? Ou eu estou sendo um rei orgulhoso, um rei arrogante? Eu estou sendo um rei egoísta, injusto? Hã? Crônicas de Nárnia é justamente uma alegoria disso tudo. O Lewis entendeu a parada. Entendeu? O Edmundo, eu não lembro o nome dos personagens, são reis e rainhas em Nárnia. Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, né? São reis em Nárnia. A ideia é essa, mas nós não vamos ser reis só lá.
Lembra? Essa é a maior confusão nossa, gente. Nós ficamos imaginando que as coisas que a Bíblia fala é só para depois. Não, é para agora. Para agora. Pega lá o milênio, vai ler sobre o milênio. Tá? O milênio de Jesus governando sobre a terra. É hoje. Satanás está preso. A influência de Satanás no mundo está limitada. Ele não está livremente agindo no mundo. É isso que a Bíblia me conta. Ah, mas então toda essa maldade que a gente vê é o ser humano horroroso. Não estou dizendo que ele ainda não influencia. Ele influencia, porque prisão na época de que a Bíblia foi escrita não era prendeu, não faz mais nada. Ou então é a nossa ideia de prisão. Os caras são presos, mas continuam liderando tráfico dentro da prisão. É a mesma coisa. Mas percebe que quem governa sobre o mundo hoje é Jesus e a igreja. E diga-se de passagem, a igreja está fazendo um péssimo trabalho fazendo isso. Entre aspas. Faz sentido? Por quê? O reino de Deus está se estabelecendo sobre a terra? Percebe a missão de Israel falhando tudo de novo? Mas qual que é a grande diferença? A grande diferença agora é que a gente sabe que não vai depender de um ser humano, que é o Espírito Santo que vai fazer essa história chegar até o final. Mas percebe como a nossa história se repete mais uma vez. Deus vem, entra na nossa história, em Jesus, faz algo surpreendente, chama todo mundo, ressuscita. Por que que, por que que nós não vemos as coisas surpreendentes acontecer? Porque ninguém sabe mais quem é Deus. A própria igreja não sabe mais quem Deus é. Igual na época de Israel. A igreja se tornou tão corrupta quanto as nações ao seu redor. As pessoas são tão arrogantes, acumuladoras, mentirosas, não, como os de fora. E não é à toa que o mundo está do jeito que está. Ah, mas e aí? E aí, a própria Escritura me diz: não desanime, não desanime, persevere, continue governando como o seu mestre e rei Jesus. Ele deu a própria vida. Continue dando a sua vida pelo próximo que não merece, pelo país que não merece, pela vizinhança que não merece, por ninguém que não merece. Continue fazendo isso. Porque se você perseverar, mesmo nessa desgrama, na hora que Jesus voltar, tudo vai ser recompensado. Isso é a mensagem do Apocalipse, nós vamos ver logo, logo. Não desanime, apesar de tudo isso, o reino de Deus já está sobre a terra e nós estamos caminhando cada vez mais para a plenitude do reino. O mundo não está indo de mal a pior. O mundo está indo cada vez mais para a plenitude do reino de Deus. E eu falo isso sem medo, porque em nenhum momento da história humana as mulheres tiveram os seus direitos tão representados. É ideal? Claro que ainda não, mas compara com 100 anos atrás. Os deficientes têm legislação própria. Compara com 100 anos atrás. Percebe? A sociedade, e olha que triste, a sociedade tenta ser inclusiva, a igreja não. Olha que triste. Se vocês não falar o reino, as pedras clamam. Eu faço até porque não me conhece a minha vontade, fazer a minha vontade. E a minha vontade é que o reino se estabeleça. E é isso que está acontecendo. O mundo se comunica, o mundo é uma coisa só hoje. Tô falando, fui para Dubai, fui para Israel. Gente, você já foi para São Paulo? É com a mesma coisa. É uma cidade grande, cheia de prédios, cheia de carro, cheia de gente. É muito parecido. O mundo tá virando uma coisa só. Não é assim que era pra ser? Claro, cada um com a sua cultura. Que bom, isso vai ser preservado, vai ser bem bacana. Mas o mundo tá virando uma coisa só. O reino de Deus. Baixe sua cabeça, querido. Coloca isso diante de Deus. Que tipo de rei você tem sido? Você tem representado aí o seu rei na sua vida? É um rei justo? É um rei injusto? É um rei humilde?
Um rei que assume as falhas diante de Deus e diante dos outros? Ou é um rei que fica tentando esconder as coisas? Tentando parecer alguém que não é? Como é que tem governado sua área de influência? Na sua área de influência, tem prevalecido a sua vontade ou a vontade de Deus? Tem sido como Davi ou tem sido como Saul?